A gente daqui a pouquinho vai a Brasília, a gente tem destaques importantes hoje em Brasília. Um deles, gente, é aquele assunto que, quando é do interesse de deputados e senadores, anda rapidinho, né? Eu estou falando da PEC da blindagem, que ainda que não tenha um texto finalizado, que a gente tenha detalhes de como será essa blindagem de deputados e senadores, o assunto já está na pauta, sem a gente conhecer os detalhes do que efetivamente vai ser votado. O presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, disse hoje que não se trata de uma proteção aos parlamentares, mas de dar uma dimensão, a verdadeira dimensão que eles merecem, de redimensionar a função dos parlamentares. Na prática, é proteção, sim. Significa garantir, por exemplo, que para serem processados, para serem investigados, os parlamentares, isso só pode acontecer com os parlamentares com aval do Congresso. É claro, você se lembra, esse assunto surgiu ali na esteira da discussão de uma anistia para os envolvidos, os acusados e alguns já condenados nas tentativas de golpe do 8 de janeiro, mas por trás desse assunto também está o temor de deputados da investigação das emendas. As emendas PIX, aquelas emendas em que o dinheiro ia direto para contas sem que houvesse transparência, sem que fosse possível rastrear, tem pelo menos 700 milhões de reais que o ministro do Supremo, Flávio Dino, mandou o TCU cobrar detalhes, buscar informações e mandar essa investigação para a Polícia Federal. Então, o que os deputados estão fazendo? Legislar em causa própria. Daqui a pouquinho a gente vai acionar nossa reportagem ao vivo de Brasília para tratar desse tema. Vamos falar também da adultização, outro assunto, esse sim, do interesse público que tem que caminhar no Congresso, e ainda do monitoramento, que começou já o monitoramento pela Polícia Penal do Distrito Federal do ex-presidente Jair Bolsonaro, decisão essa que foi tomada ontem pelo ministro Alexandre de Moraes e já está em prática com esse monitoramento 24 horas por dia na casa de Bolsonaro. Já temos Brasília na linha? Vamos para Brasília, Lana Canepa chegando por aqui para trazer informações para nós. Boa tarde, Lana, bem-vinda. Oi, Renan, boa tarde para você, para a Adriana, para todo mundo. Olha, o Hugo Mota, presidente da Câmara, falou, Adriana, em instabilidade institucional que incomoda os parlamentares e garantiu que não é retaliação essa votação de hoje, de logo mais prevista, da PEC da blindagem. É uma proposta que já está no Congresso desde 2021, mas o relatório surpresa sai hoje, com mudanças. Então, como você colocou, um parlamentar não pode, pela PEC da blindagem, ser afastado do mandato por decisão judicial. A prisão em flagrante só com crime inafiançável, como racismo, por exemplo, e ainda dependendo de uma aprovação pelo plenário das casas, da Câmara ou do Senado. O parlamentar com mandado de prisão ficaria sob custódia da sua casa, né, respectiva, até que eles decidissem sobre o assunto. E medida cautelar, como prisão domiciliar, a gente vê isso acontecendo com alguma frequência, dependeria de confirmação do plenário do Supremo, não poderia ser uma decisão de um só ministro. PEC é mudança na Constituição. É difícil fazer. São 308 votos em 2 votações. E mesmo assim a gente vê um esforço de parlamentares de vários partidos em favor dessa matéria e de outra que também pode entrar na pauta, que é o fim do foro privilegiado, que tira do STF a competência para julgar crimes como lavagem de dinheiro, corrupção e envia tudo para a primeira instância. E como você colocou, Adriana, muito porque essas investigações com relação às emendas parlamentares é Flávio Dino que preocupa mais do que Alexandre de Moraes nesse momento, né, para a tentativa de votação nessas matérias que protegem os parlamentares de investigações de maneira geral. Lana, eu contextualizava aqui para os nossos ouvintes e telespectadores que só nos últimos dias, mais 700 milhões, quase, né, 694 milhões de reais em emendas PIX, o ministro Flávio Dino pediu explicações ao TCU, pediu que faça um relatório, deu prazo de 10 dias e tudo isso vai ser encaminhado à Polícia Federal para dar sequência às investigações. Então, embora esse assunto PEC da blindagem tenha surgido depois daquelas manifestações, daquele bloqueio físico do plenário, tanto da Câmara quanto do Senado, e esse assunto surgiu depois, ou seja, andou muito rápido, né? Porque esse bloqueio, esse protesto foi outro dia, andou muito rápido, mas embora tenha surgido naquele contexto de pedido de anistia para Bolsonaro, para réus do 8 de janeiro, na verdade, o contexto mais preocupante para o Congresso com esse sentimento de corpo, assim, de proteção aos próprios mandatos, é justamente essa investigação das emendas. Justamente, porque o ministro Flávio Dino está mirando parlamentares e a aplicação de recursos
de vários partidos, de vários estados. Então, a sensação e que a gente sente ali ao conversar com os parlamentares nos bastidores é que eles temem que qualquer um pode ser o próximo, na mira do Supremo Tribunal Federal. Por isso, o presidente Hugo Motta fala em instabilidade institucional que incomoda. Não é um caso isolado, não está preocupando somente oposição ou somente governistas, né? Então, é esse espírito de corpo mesmo, Adriana, que a gente vê movimentar o Congresso Nacional. E em pouquíssimos momentos a gente vê a vontade popular movimentar o Congresso Nacional. É o caso do que está acontecendo na outra casa, no Senado Federal, que logo mais, por volta das 4h30, deve votar aquele projeto da adultização e encerrar essa votação que é tão importante, aí sim, né? Porque a população entende que é um assunto que precisa melhorar. É raro, mas acontece, né, Lana? Estava falando aqui no estúdio, né, do Congresso atender aos apelos da população, né, às vezes. Exatamente. E sobre essa votação, acho que só para as pessoas saberem o que é que está ali naquela proposta da adultização, entidades que cuidam da proteção de crianças e adolescentes, pais, vítimas e o Ministério Público vão poder, a partir dessa proposta que foi aprovada simbolicamente na Câmara dia desses e agora deve ter o martelo batido hoje no Senado, vão poder provocar as redes sociais para tirar conteúdo do ar sem decisão judicial. E se as redes sociais não tirarem esse conteúdo do ar, elas podem inclusive ser multadas em até 50 milhões de reais. Esse é um trecho só da proposta que está na fila de votação hoje no plenário do Senado, mas que trata do aumento da proteção para crianças e adolescentes que usam as redes sociais, está sendo batizado até de ECA digital, né? E pode avançar de maneira muito rápida, pelo que eu percebi ali nos discursos que já estão rolando no plenário, porque a sessão é aberta às 2h, mas a votação é só mais tarde, por volta de 4h30, 5h. Há um clima muito favorável para uma votação rápida da adultização no Senado hoje. Obrigado, Lana, pelas suas informações. Obrigada. Bom trabalho em Brasília.